E aí, você é um psicopata? Ou será que você é um psicopata e não sabe? Ou mesmo, uma pergunta que sempre aparece: será que eu convivo com um psicopata e não sei? Pois é, a surpresa é que vamos encontrar até 16 psicopatas durante a nossa vida. Essa é a estatística que temos, e até 3% de uma população pode ser um psicopata de níveis diferentes, chamados sociopatas ou psicopatas. E o que é isso? É uma estrutura de personalidade. Se constrói de 0 a 7 anos, onde a criança não teve proibitivos, não teve os nãos. Tira essa camiseta que é do teu irmão, devolve a camiseta pro teu irmão. Não vai comer doce antes de almoçar. E esses tipos de proibitivos se tornaram importantes, formando uma estrutura de personalidade que respeita o não, que respeita regras. O psicopata, ou a estrutura perversa, como é chamado, eles não respeitam a condição do outro. O primeiro traço de comportamento é que o nível de empatia é baixo. Na hora que eles vão cometer algum delito ou transgredir, eles realmente não sentem culpa. Então, eles não querem nem saber o que pode acontecer com o sentimento do outro. E algumas dicas para você entender sobre um sociopata. Um sociopata é um nível médio de psicopatia, ou seja, é um indivíduo que geralmente não ascende profissionalmente. Passa anos, ele vai para uma empresa, é um gerente, vai para uma outra, continua sendo gerente, vai para uma outra, é um supervisor ou um encarregado. Geralmente você não consegue tocar com densidade na vida dele. O que é isso? Você fica ouvindo algumas informações, fui para Disney, mas nunca vê uma fotografia, nunca vê fotos da viagem. Algumas mentiras começam a aparecer sobre a família. Ele passa pelo happy hour da empresa muitas vezes e não fica meia hora. Então você não consegue entender um pouco a dinâmica familiar das relações e do vínculo de um psicopata. Um sociopata ainda, um nível médio, como eu estou dizendo, ele geralmente começa a apresentar pequenas mentiras toda hora. E quem convive com ele sente uma mentira aqui, outra ali, e sempre junto com momentos por onde ele passa a uma confusão. Uma confusão que se desdobra a partir do momento que ele teve naquela situação. Dentro das empresas é muito comum que haja as estratégias de manipulação. Você descobre, o Roberto me disse isso, mas eu não estive com o Roberto. E geralmente esses indivíduos, até um determinado momento, são exemplares, são sedutores, bacanas, perfeitos, mas sem uma densidade de vínculo. Você não consegue notar como é a vida dele. E uma coisa importante, se você convive com um sociopata ou com um psicopata, quando você descobre um sociopata, o seu problema terminou ali. Você pode romper o vínculo, você pode se distanciar. Nas empresas que eu atendo, muitas vezes, pode acontecer o processo demissionário rápido, que não pode deixar ele dentro da organização da empresa. Agora, se você encontra um psicopata, o seu problema começou ali. Os psicopatas possuem um nível alto, um gradiente de 0 a 10, e eles cometem transgressões severas. E essas transgressões começam a ter já outra cara. Começam a criar nocividade para outras pessoas, pequenos golpes, falsificações, o famoso 171, estelionatário. E para você se relacionar com alguém novo, que muitas vezes você não sabe de onde vem, a dica é: use a referência. Ligue para pessoas que conhecem essa pessoa ou que já manteve contato e investigue. Ele é digno de confiança, como foi aí, como aconteceu, ele está me propondo um trabalho, ele já contratou alguém aí nesse estado. Isso é importante porque você consegue notar. E aí eu te pergunto, e as nossas transgressões? Da carta de trânsito ao farol vermelho, a entrar em contramão, traços de transgressões são diferentes da estrutura que transgride. Uma coisa é o desvio de conduta. Quando o indivíduo está muito pressionado, passando por sofrimentos, que pode acontecer um delito ou um deslize, que muitas vezes é daquela situação e não da condição do indivíduo. Já o desvio de personalidade é a estrutura perversa e que começa a ser construída com transgressões que não tiveram limites na criação.
E agora cabe a você, investigue as pessoas que você desconfia, se aproximando do vínculo, procurando saber detalhes da sua vida e, mais do que isso, notando os níveis de mentira, recorrência e intensidade. E fica a pergunta que eu iniciei o vídeo: e como você reconhece se você é um psicopata? Aqui alguns detalhes são importantes. A culpa é o primeiro indicador. Todo tipo de estrutura que não seja a estrutura perversa, a estrutura de um psicopata e de um sociopata, tem culpas nos delitos. Ou seja, faz mal para alguém e fica culpado. E vai aparecer um desejo de anular essa sensação. Como, por exemplo, dar uma flor, levar um presente, pedir uma desculpa, fazer um comentário que justifique a tua falta de interesse em determinada situação. E aí eu costumo usar um tipo de didática. Imaginem que a gente tem 7 estímulos ou 7 indicadores. Se 5 deles que você transgride, você tem culpa, a prevalência é que você de fato se preocupe com as outras pessoas. Mas se você de 7 coisas que faz, transgride ou causa pequenos males para algumas pessoas, nesse momento apenas 2 vezes você tem culpa e 5 vezes não, você pode começar a se preocupar sobre o teu nível de sociopatia. Tá aí uma dica: cuide-se, porque o que se faz aqui, dizem, se paga aqui. Um beijo no seu coração. E se inscreva aqui, dá um like. Eu vou estar constantemente agora na minha volta para o YouTube, vou estar constantemente respondendo perguntas. E a minha intenção é que você entenda isso com um pouco mais de profundidade. Afinal, a psicodinâmica deve ser levada ao nosso cotidiano. Manda pergunta, manda comentários e assim, você me nutrindo, a gente consegue se aprofundar um pouco mais no tema, correspondendo diretamente a você. Tchau, te vejo aqui no nosso novo canal.